Junto com a gente hoje, mais uma vez, delegado Terezinha, muito boa noite, seja bem-vinda, minha amiga. Boa noite, Rodrigo, boa noite a toda a sua equipe maravilhosa, é sempre um prazer estar aqui. Junto com a gente também, mais uma vez, doutora Maria Carolina Basso, muito boa noite, seja bem-vinda mais uma vez, minha amiga. Olá, boa noite, Rodrigo, mais uma vez obrigado pelo convite. Doutora Carolina De Filipe, advogada criminalista. Muito obrigada, Rodrigo, é um prazer, uma honra estar aqui pela primeira vez. É um prazer estar aqui com a delegada Terezinha, com a minha amiga Carol. Muito obrigada por toda a equipe. É realmente uma honra estar no podcast com tanta fama, né, e com tanto alcance para discutir as questões jurídicas e chegar a tantas pessoas com assuntos tão importantes. Muito obrigada mesmo pela oportunidade de estar aqui. A gente que agradece. Agora, nossos convidados virtuais, né, convidadas, na verdade, virtuais. Vamos lá, doutora Ana Brocanello, advogada especialista em direito de família, mais uma vez presente com a gente aqui. Muito boa noite, minha amiga. Boa noite a todos, boa noite às colegas, um podcast aí 100% feminino, né? Tirando o Rodrigo, que apresenta aí sempre com sucesso, traz os temas, convida pessoas tão brilhantes dentro desse podcast. Um podcast hoje com uma banca 100% feminina. Espero poder aí ilustrar um pouco, trazer um pouco do conhecimento e aprender muito com essas nossas colegas. Maravilha. Junto com a gente também, professora Bernadette Lage, e além de professora, ela é conciliadora do TJ de Minas Gerais. Muito boa noite mais uma vez, minha amiga. Obrigada, e eu me sinto muito honrada perto de tão ilustres, né, palestrantes, e é um prazer enorme estar falando para as pessoas e buscando soluções, né, para tornar esse mundo melhor, né, mais leve e mais humanizado. Eu queria começar com esse tema aqui já é uma notícia fresca aí, então vamos lá, vamos debater esse tema aí. Deu match. Gente, afinal uma notícia boa nesse final de expediente, nesse início de noite. CNJ, Conselho Nacional de Justiça, aprova protocolo de escuta especializada em processo de alienação parental. Aleluia, Senhor! Escutai as nossas preces. Isso aqui é muito importante. A lei da escuta de crianças já vigora há um tempo, só que não era colocado em prática como deveria ser. As crianças, elas dão pista sim. As crianças vão crescendo e vão ganhando autonomia, vão manifestando vontades, elas se expressam, elas conseguem elucidar fatos e o intuito é realmente esse, tá? Que as crianças possam esclarecer. Então, mesmo que exista aí uma militância para derrubar a lei de alienação parental, é uma lei reconhecida em vários países, é uma lei necessária, urgente. Olha isso! A justiça deverá escutar de maneira especializada crianças e adolescentes nas ações de família em que se discuta alienação parental. 87% dos processos que tramitam nas varas de família, em um levantamento breve que a gente fez, envolvendo 25 escritórios, tem alienação parental declarada, comprovada e límpida, tá? Por parte de quem? Das genitoras. Porque quem é que faz alienação parental? Quem é que consegue fazer alienação parental? Quem passa mais tempo com a criança. Porque para alienar você precisa de tempo. Então eu sempre costumo dizer, não ama o filho aquela que odeia o pai. Porque o filho é 50% cada genitor. Se você ofende o pai do seu filho, você está ofendendo diretamente o seu filho, que se sente 50% o pai, ok? Cicatrizes que você ficou, não transfira para o seu filho. Permita que o seu filho tenha a presença, o afeto paterno. E pais, prestem atenção aqui. Esse expediente da alienação parental é a prova que vocês precisam no futuro para que seus filhos, quando passem a ter discernimento, entendam que você não abandonou, mas você foi impedido de conviver com ele. Tá bom? E para que você não responda um processo por abandono afetivo no futuro, ou ao menos tenha como se defender. Porque se você vai deixando registros, provas documentais, processuais, que têm credibilidade no futuro, você não vai poder sofrer um processo por abandono afetivo, sendo que a justiça amorosa não colaborou para que você convivesse com seu filho, você buscou os expedientes legais, você não buscou perturbar a mãe, você buscou se defender dentro de um processo legítimo, válido. Eu acho que é isso, né, gente? Ana, eu queria começar com você. Eu acho que esse novo protocolo do discurso especializado aprovado pelo CNJ aí colabora bastante, né? Corrobora bastante nesse sentido, né? Ora, é complicadíssimo. Eu estou com um caso bem complicado de alienação. Foi declarada alienação
parental da mãe. Eu ainda estou na liminar, o processo está concluído para sentença. Essa mãe perdeu a guarda, né, da criança, mesmo que em medida liminar, antes mesmo de ter prolatada a sentença, num laudo brilhante psicossocial. Essa criança foi escutada em escuta especial, não dentro da vara de família, mas sim dentro da vara criminal, por uma falsa acusação de abuso sexual que a mãe fez em relação ao pai. Está fugida, a mãe está fugida com a criança, desde que foi decretada para a guarda unilateral paterna com a modificação do domicílio, ela está fugida. E assim, é complicado, e essa criança, dentro de um trabalho muito brilhante do setor psicossocial, desse fórum, né, daqui da cidade de São Paulo, conseguiu pegar essa alienação, conseguiu fazer uma escuta diferente, um trabalho todo desenvolvido. A grande questão até de uma escuta especial, mesmo ela feita dentro de uma vara criminal, ok, é que ela tem que correr de uma maneira livre, a criança tem que se sentir, né, livre para dizer aquilo. Normalmente a escuta especial não é feita na presença física dos advogados, na presença física dos genitores, se é tomado todo um cuidado para não revitimizar. Mas a gente também tem que entender a revitimização da criança dentro desses estudos psicossociais, porque neste caso em si que eu estou falando, a criança passou por tantos psicólogos, passou por tantos peritos forenses, até que a gente conseguiu chegar aí nesse último laudo de alienação, e são pouquíssimas vezes que a gente vê um laudo claramente dito com alienação parental. A criança é revitimizada. Mesmo que você não perguntasse, ela já vinha contando aquela história repetidamente. Então, revitimiza a criança não através de um abuso sexual, né, que a escuta especial feita dentro do criminal normalmente é para verificar esse tipo de situação, mas revitimiza a criança psicologicamente, naquele abandono colocado na cabeça dela, de que ela está sofrendo por parte daquele pai, sendo que o pai muitas vezes está ali na justiça, brigando meses e meses e meses, buscando essa criança incessantemente, que é o caso do meu cliente, buscando essa criança incessantemente e não consegue encontrar. Você imagina na cabeça dessa criança que faz 2 anos e meio que não vê o pai, ok? Não consegue ver, se ela acha que ela está abandonada por aquele pai, e a mãe se utiliza muitas vezes desse tipo de discurso, né, para perpetuar essa alienação, e no fundo o que se acontece é que ela está foragida num trabalho assim incessante, e essa criança está se sentindo abandonada na cabeça dela por uma alienação, e nem é. Então a gente tem que ter realmente os autos, como disse nesse vídeo, né, ter esses autos, ter essa busca toda declarada, documentada, melhor dizendo, né, para que no futuro essa criança entenda que não há o abandono. E realmente essa mãe é capaz, a gente espera tantas coisas, é tão alucinante, né, quando a gente acha que nada mais vai nos surpreender, ela vem e dá uma cartada, ela faz um ato mais deslocado que o anterior. Então, não me surpreenderia nessa altura do campeonato de receber uma intimação de abandono afetivo, como se o pai não estivesse vendo, ou mesmo uma cobrança de alimentos, execução de alimentos, por exemplo, pelos alimentos não prestados, quando na realidade existe uma modificação de guarda. Então, essa escuta direcionada, fazer com que seja de uma maneira mais focada, padronizando de uma certa maneira essas escutas, vai facilitar, porque se a gente tem um setor psicossocial melhor, mais envolvido, com profissionais, às vezes até menos números, casos menos complicados, a gente tem um trabalho melhor. Eu não estou falando da qualidade, ok? Eu estou dizendo que muitas vezes, diante de inúmeros 87%, acabaram de dizer, né, 87% dos processos de alienação parental viram estudos psicossociais. Às vezes o setor não dá conta, né, gente, dessa quantidade de fazer laudo, relatório, fazer uma escuta mais especializada, e se o caso é um caso um pouco mais leve ou menos declarado de alienação, acaba passando. Então, essa padronização eu acho que vai ser muito bem-vinda para a gente ter aí um norte, não só os advogados, juízes e todos os profissionais envolvendo. Sim, com certeza.
Ô Bernadette, o que você tem para acrescentar? Eu acho que colabora bastante, né? O que a doutora Ana estava falando aí, né? É uma luz no caminho, né? Eu acho que a criança ela pode ser escutada, eu estava até comentando com a Carolina aqui agora, uma vez só, né? E tem casos que a criança é escutada muito mais que 5, 6, 7 vezes, 8 vezes, 9 vezes, né? Então, o que você tem a colaborar com a gente, Bernadette? Eu sei que você entende muito do assunto e vamos lá. Bom, primeiro, até já foi falado aí agora, quem aliena não ama. Isso é definitivo. A gênese, que essa pesquisa, para mim, é uma constante. Então, a gênese que eu tenho visto, assim, o alienador, ele não se pronuncia como tal, assim, de uma hora para outra, não. A grande possibilidade da família também ter esse tipo de comportamento. Eu vou pegar umas coisas assim bem leves e depois vou mostrar. Eu sou uma investigadora disso, eu tenho minhas razões. Eu vou mostrar situações, por exemplo. Esse domingo agora eu encontrei com um casal que, assim, aqui onde que eu moro. E não sei porquê, ela falou assim, nós estamos indo para a casa da minha mãe, nós somos 4 irmãs, a gente vai sempre para lá. Aí, ela, antes que eu falasse, ela pegou e falou assim, a gente quase não vai para a casa dele, quer dizer, a alienação parental, ela está se tornando cada vez mais comum, mais aceita. Eu peguei famílias, eu conheci famílias em que todas as mulheres daquela família não permitiam praticamente que os homens visitassem as suas mães. Alienação parental contra as avós, né? Que é a metade do histórico, né? daquela criança, da genética, né? do conhecimento ancestral, ele é todo prejudicado. E são os desdobramentos. Por exemplo, uma família alienada, essa família é atingida, assim, moralmente, sabe? Até, assim, do ponto psicológico, das pessoas, as sogras começam a achar que elas não têm, elas não estão no nível daquela pessoa. É doloroso. Eu tenho conversado, provocado, em várias situações, esse assunto. Quando eu pego um lugar onde que eu tenho mais acesso para conversar com motoristas de aplicativo, as histórias que eu escutei, pensando que eles iam contar de outras pessoas e contando de si mesmos, assim, são assustadoras. Homens que não se separam, mas que veem as suas mães não terem acesso aos seus filhos que estão crescendo e não conhecem a história daquela avó. Aí eu conversei com mas ele tinha um sofrimento tão grande, porque o aniversário a mãe enrolava, na família não leva. E festas, e Natal e tudo mais. Aí eu peguei e falei assim, faz um áudio sobre isso aí, e passa isso, faz esse áudio e passa para sua mulher, sua dor. Ele, em vez de passar para ela, mandou o áudio para mim. E o áudio é alguma coisa que é devastadora. A alienação parental, ela é historicamente consentida. Ela faz parte. E isso é absurdamente desconstrutor de uma sociedade equilibrada. Porque eu vou repetir, todos os saberes de uma família e a rede de proteção, ela é reduzida pela metade. Além da justificativa da separação. Outro caso, por exemplo, eu conheço uma história em que a menina inteligentíssima, brilhante, e a vida inteirinha ela vivia com a mãe porque o pai traiu a mãe. Quando ela cresceu, ela descobriu que a verdade não era essa, que era o contrário. A alienação parental tem N facetas. Então, naquele momento, ela perdeu o pai e perdeu a mãe. E perdeu a fé na vida. E essa menina,
essa pessoa. A primeira coisa que a maioria faz é assim, eu vou embora para os Estados Unidos, ou eu vou embora para tal país. Essa foi para o leste europeu, mais longe possível, falando inglês, mas não falava a língua, nem conhecia nada. Foi embora. Não, teve um companheiro lá, não deu certo, foi para outro país, voltou e foi para outro país leste. Elas não têm paz. As vítimas de alienação parental não têm paz. Os maridos, eles não têm paz. Eles constroem uma outra relação, mas aquela relação, ela não tem uma consistência de se sentar nas épocas festivas, elas têm uma sombra. Por quê? A alienação parental, ela vem sendo consentida, e hoje eu, assim, na minha sugestão, é que seja assunto escolar. Boa. A alienação parental tem que abrir para as crianças a possibilidade de adolescentes para elas conhecerem esse universo e para elas preservarem, por exemplo, a figura do pai. Porque as pessoas estão falando assim, você só fala da alienação da mulher, mas tem masculina. Eu conheci uma, e ele era da academia. Quer dizer, não quer dizer que ele é a pessoa que não era instruída e tudo mais, ele tinha doutorado, etc. e tal. E a mulher dele teve uma história, uma história extraconjugal, e ele simplesmente não permitiu nunca mais que ela se aproximasse das crianças. Então, esse pressuposto atávico de domínio daquele que segue aquelas regras ditas sociais e aceitas, né, pela sociedade, que ela ignora, né, a psique humana, ignora a emoção, ignora os laços construídos e que fazem com que aquela pessoa consiga sobreviver a uma sociedade tão injusta. Né? Uma sociedade, ela é injusta. Exatamente isso. Porque os padrões delas são arcaicos. As mudanças, elas estão ocorrendo. Eu estou muito feliz, vou fazer um paralelo, eu estou muito feliz com as personalidades, os atores, as atrizes, estão eviscerando as suas dores. As violências que sofreram, todo mundo está contando, porque até então ninguém contava, ninguém falava nada sobre nada. Hoje eu peguei um aplicativo, um carro, e provoquei ele outra vez. Provoquei mais um também. Ele é casado, mas a mesma coisa que ele fala. Então, gente, essa doença de poder, aliás, o poder é a matriz, inclusive do bullying, que é assunto. Nós vamos entrar no assunto, O exercício do poder, ele é devastador. Sim, quando não há uma consciência do poder como um artefato de mudanças. Né? Quem tem poder, tem uma condição financeira melhor, ou tem um conhecimento melhor do assunto, ele vai contribuir para que a sociedade se torne melhor. A ideia que se tem de poder é a ideia do caldo de cultura ali do bullying, do menino que fez a primeira coisa e todo mundo aplaudiu, e a professora, a diretora se omitiu porque filho de tal coisa. Nós precisamos encarar as dores humanas de uma forma mais global, mais ilimitada. Sim. Porque as possibilidades que se tem, não é difícil, gente, não é difícil. Basta que todo mundo entenda. Por exemplo, quando a pessoa... Eu já vivi uma situação dessa, eu estava... Natal. Tem Natal e tem Ano Novo. Se gosta de ficar só no lugar, outra festividade é para outra família. Quantas vezes eu já estive em reuniões de Natal e vem chegando o filho com a mulher e fala assim, e aí, fulano, vamos comer, tem a comida, tem lá que a sogra fez, aquelas paneladas e tudo mais. E ela fala assim, ela toma partido e fala assim, não, a gente não pode demorar muito não, o pessoal está esperando lá em casa. O pessoal está esperando lá em casa, é navalha na carne. O que a gente tem que fazer? Ampliar essa tragédia silenciosa, porque homem não é igual mulher que fala mais, né? Hormonalmente, o homem não fala, mas ele carrega uma dor
e que eu venho fiz até uma proposta de um projeto, sabe, sobre alienação parental, e mandei, sabe, para um certo, né, local da justiça, e falando das minhas experiências lá, e fazendo uma proposta um paralelo, né? de abordagem Sim. com a alienadora, sabe? Mas de uma abordagem mais assim, firme, no sentido de que, será que você, daqui a pouco, você vai buscar esse seu filho na noite em uma cidade grande, ou você vai esperar o seu pai daqui a 14 anos buscar, ou seu cunhado vai buscar? Será que você estará com saúde daqui quando seu filho tiver adolescente e precisar de um pai? Não se esqueça que um pai, a mãe é uma figura até determinada época, a figura do poder, do mundo, daquele que fala assim, eu vou chamar meu pai. Essa figura do pai, ela é importantíssima. A figura do meu pai, todo o meu trabalho voluntário é baseado na história do meu pai e da minha mãe. São 40 anos de trabalho, de luta, porque eu via isso em casa e ele era meu herói. Então, gente, eu estou muito feliz de ver vocês, sabe, muito mais jovens que eu e muito mais, né, com conhecimento técnico muito maior, que eu sou da área de letras. Então, eu fico assim, eu vim para cá numa felicidade muito grande, porque eu estou vendo que as pessoas, elas estão, assim, a justiça, ela está cada dia mais consciente do processo social, e isso é maravilhoso. Isso corrobora também, Bernadette, que nos tempos que a gente está, né, nos sombrios tempos que a gente está falando, né, tem até um projeto de lei de uma revogação da lei de alienação parental, né? Então acho que essa lei essa autorização do CNJ, corrobora, né, nesse sentido de fortalecer, né? Com certeza, é uma lei que vem assim num momento muito importante. Como tudo no Brasil, né, a gente vê isso ao longo de todas essas décadas, sempre que há uma alteração na lei, primeiro vem a lei e depois a estruturação. Então, a gente acaba criando uma expectativa quando a gente não sabe se o judiciário tem uma equipe especializada para fazer não só a escuta, né, especializada, como o depoimento especial. Nós temos um outro conflito muito grande, né? O Conselho Tutelar, por exemplo, ele não assume que ele já fez a escuta especializada, que é uma manifestação espontânea. Então, não exige que o profissional seja tão competente. Então, aí o Conselho Tutelar manda para o CRAS, é uma coisa assim maluca. Então, essa lei vem em boa hora, é uma lei que vem fazer justiça, e eu tenho certeza que muitas pessoas injustiçadas vão se valer desta lei para poder rever, né? Inclusive decisões que judiciais que foram prejudiciais. Eu acho que aqui, eu quero, antes disso, falar para a doutora Bernadette. Eu nunca tinha pensado, doutora, a questão que alienação começa enquanto casal. Assim, eu juro por Deus, eu estou aqui sentada estarrecida, pensando em como isso é verdade, sabe? É o que eu falei no começo, a gente vem para aprender, né? Sim, claro. Mas eu vejo, assim, eu vejo, né, a grande questão do bullying são os pais que vão trazer, são os pais que no futuro, dentro de um processo de divórcio, vão se mutilar entre eles. Provavelmente essa criança alienada também é a criança que sofre de uma certa maneira o bullying, sim, porque às vezes ela já sofreu tanta pressão, então ela está acima do peso, ela desenvolve uma timidez, ela não tem lugar de fala, então ela é mais retraída dentro da escola. Ela muitas vezes mudou, como eu estava falando agora há pouco, tantas vezes de escola, então ela não se enquadra, ou vai se enquadrar na turma errada, vamos assim dizer, né? Não vou agir aqui o certo ou errado, mas a turminha da bagunça, a turminha do eita atrás de vixe, né? Complicado. E eu sou, né, filha de educadora, minha mãe ficou 53 anos na área de educação e minha filha já está há 3.
se forma esse ano, tem aluninhos desde então, e a gente vê a qualidade também desses pais. Também me solidarizo, ok, dentro de um limite, dentro de uma certa situação com as escolas, que às vezes fogem nos grupos, como a gente acabou de dizer, de grupos de WhatsApp que corre alheio à escola, crianças cada vez mais cedo com aparelhos eletrônico, né? Celulares, com rede, fazendo grupo de WhatsApp. Eles não têm noção do que eles fazem. Eu tenho uma outra amiga que também é educadora, professora, colocaram ela, e aí de repente eles começam a falar alguma coisa e falam: não esquece que a Pro tá no grupo. Então, assim, você não sabe por onde começa, você não sabe, mas muitas vezes não existe um controle dos pais em casa. Nós temos uma questão de YouTube hoje em dia complicado, que eu não sei o que está acontecendo, mas uma coisa é fato. A situação de direito de família, que beira hoje muito ao direito criminal, por causa de Lei Maria da Penha, por causa de violência doméstica, violência psicológica, por causa dessas falsas denúncias, né? Se aproveitando aí da Lei da Maria da Penha até para essas questões de guarda. Eu só sei uma coisa, que desde que houve a pandemia, que era aquela história do a gente vai melhorar, na pandemia sairemos todos melhores, eu posso dizer uma coisa, saímos todos muito piores, estamos todos muito mais doentes e eu não sei aonde vai parar. O bullying realmente, nisso, aí a gente fala, né, das questões de guarda, que muitas vezes quando um pai ou uma mãe brigam por uma guarda unilateral, eles não têm a ideia de que se num caso de bullying, né, antigamente respondiam os pais, que ele vai responder sozinho. Né? Então, quando você compartilha uma guarda, você compartilha os problemas, você compartilha a solução, você vai compartilhar a responsabilidade e vai dividir o fardo de educar, controlar, eu não vou usar outra palavra, é controlar mesmo, vigiar o seu adolescente, o seu pré-adolescente, porque cada vez também as crianças estão começando mais cedo, né? Então, vigiar e dividir essa responsabilidade. Só que os adultos estão tão encismados, né? Ou seja, olhando tanto para o próprio umbigo, para a própria dor, fazendo mais força em fazer pirraça para o ex-cônjuge do que necessariamente educar, e acaba que não controla essas crianças da maneira que tem que ser e acaba ocorrendo aí o bullying dentro. Acho que trazer a parte criminal do bullying, né, para todos os envolvidos, escola, pais, adolescente, eu acho que é o começo, né, para talvez uma solução, um freio. Gente, é triste o número de suicídios, é triste o número de depressão cada vez mais cedo. Assim, como pais, como mãe, né, como nós como os profissionais, que eu só faço direito de família, então estou sempre envolvido com isso tudo, né? A gente vê o quanto que é triste, porque a família, essa criança, que exemplo tem quando os pais continuam se matando, né, fazendo um cabo de guerra, essa criança descobre que pode tudo e que esse poder, né, através que o bullying te dá o poder, o bullying dá o poder a pessoa aquele adolescente, né, que pratica o bullying, ele passa a ser o queridinho, ele passa a ser o bambambam da turma, e ele simplesmente está muitas vezes replicando aquela guerra entre o pai e a mãe, está vendo. Muito complicado, família, né? Muito complicado. É difícil. Depois eu quero deixar uma pergunta para a doutora Caroline, advogada criminal, e para a delegada, mas depois eu falo, na hora que puder. Não, fala a pergunta, elas já vão analisando a resposta. Vamos lá, fala aí. É que eu quero... eu queria ver o seguinte, justamente voltando só um pouquinho ao caso da alienação, que eu falei para vocês, né? Eu tô com esse caso específico, onde a mãe acredita que pode tudo e está foragida. E o que eu não consigo, gente? Eu tenho um mandado de busca e apreensão por um endereço certo. Eu não consigo sequer jogar a mãe como foragida, porque é como se a criança fosse um carro na busca e apreensão de um automóvel, ok? Ela não é considerada criminalmente uma foragida, ok? Eu não tenho um mandado, eu tenho uma sentença da qual ela não cumpre, como se realmente fosse uma busca e apreensão de um automóvel. Vocês não acham que deveria existir
assim como a Maria da Penha serviu para normatizar a questão, né, da violência, hoje a palavra da vítima é o suficiente, aí eu também tenho as minhas ressalvas, mas a gente sabe que a palavra da vítima, que aquele homem vai ser responsabilizado, que se ele quebrar aquelas regras, né, criminalmente, se ele tiver qualquer tipo de contato, ele vai ser responsabilizado criminalmente. Vocês também não acham que a alienação parental devia também ter um artigo criminal? Porque senão, diante dessa situação, principalmente quando a mãe está foragida... Como cumprir a decisão, né? É muito fofo como o promotor coloca, a criança está em Lins, lugar incerto e não sabido. Não, a mãe está foragida mesmo. Com a criança, eu não consigo tinha que vir do MP uma manifestação dessa, né? Polícia, Vou falar um negócio pra você, tinha que vir do MP, né? Entendeu? Não, aí assim, o MP até está a nosso favor, não é isso? Ele fala que está em Lins, né? Mas assim, a gente alardeou que essa mãe fugiria, ela fugiu, e agora eu não consigo. Onde que eu acho a criança? Eu vou ter uma sentença linda para colocar no quadro. Mas você não consegue cumprir, né? Vai confirmar, mas eu não tenho a criança, eu não consigo achar, eu não consigo dar efetividade a esse cumprimento. Então eu acredito que essa questão da alienação parental deveria ter um artigo de crime por falsa denúncia, por algum tipo de situação, mas que fosse específico da alienação. Mas tem. Ana, Vai lá, Carolina, responde eu queria fazer um comentário que eu gosto muito de fazer em aula, sabe? Essa questão de ter a sentença e não ter efetividade, né? É aquela placa que tem na Estudantina no Rio, né? É proibido beijar na pista, mas se quiser pode, né? Porque é isso, por aí, né? Às vezes a gente tem essas decisões na mão, né? Ganha, mas não leva. Tá aí, mas não leva. Não tem efetividade nenhuma, né? Então, eu acho que é justamente isso que aconteceu um pouco com o bullying, viu, Ana? Que aí a gente precisa chamar... Eu não sou pelo direito penal do inimigo, eu não acho que o direito penal é solução para tudo. Tá? Eu não sou pelo direito penal mínimo também, não, mas eu não acho que o direito penal é solução para tudo. Mas eu acho que, às vezes, é preciso chamar o direito penal. Porque quando a gente falha... a gente falha como família, a gente falha como escola, a gente falha como sociedade, a gente tem que chamar o direito penal. Claro. Sim. Né? Aí é o direito penal que vai entrar para ver se a gente vai não conseguir. Tem como pegar essa sentença e distribuir numa vara criminal, por exemplo, para ser cumprido esse mandado? Mas é porque não é crime, não está significado. A menos que, numa forçadinha de barra, você aplique a lei Henri Borel, que fala que ela é muito clara, ela fala que a alienação parental é violência psicológica. Eu tenho uma filha que é advogada e às vezes fala, mas aliena... Eu falei, tenta jogar lá, porque são as decisões que vão dizer. Porque há muito se busca uma criminalização da alienação parental. Isso, e daí é um caminho, né? Sim. Com certeza. Com relação à alienação parental, falsa denúncia, depois eu vou contar um caso aqui mais pra frente que vai chegar. A gente estava com um caso aqui no programa que chegou até a gente e estava afastado do filho dele há 9 meses exatamente, quase 1 ano já, e por uma denúncia falsa, né? E infelizmente na semana passada ele se suicidou. Né? O pai. Se suicidou e detalhe, o programa ofereceu para ele todo o suporte jurídico, né, para poder revogar essa decisão. Ele se suicidou numa quarta-feira, na sexta-feira saiu uma decisão do juiz revogando todas as medidas protetivas que tinha contra ele, tudo que tinha sido plantado contra ele. Tudo. 2 dias depois do suicídio que ele cometeu. 2 dias depois. Você veja aquele caso fatídico do Réveillon de 2016, sim, que o pai, inconformado com a alienação parental, impossibilitado de provar, né? Inclusive não havia escuta, olha como seria interessante, né? Ele matou lá 12 pessoas e suicidou-se em seguida. Então, a gente vê, eu tenho visto assim uma revanche muito grande, porque como eu fui a primeira delegada... Disputa de força, né, Terezinha? Eu vejo muitos comentários dos homens, tem alguns que são até agressivos, né? Tipo assim, onde vocês mulheres querem chegar, né, para anular a gente totalmente?
Então, eu sou também como você, viu, Carol? Eu sou a favor de um equilíbrio de forças. Essa escuta especializada, o CNJ não disse ainda, foi formado um grupo de trabalho, mas não disse ainda se será o mesmo protocolo da lei da SGD, que é do Sistema de Garantias de Direitos. Poderiam ter dito expressamente, porque essa lei é maravilhosa, é ótima, né? Mas eu estou entendendo, e também, inclusive, os pais não podem ser ouvidos juntos, né? Não pode escutar. Sim. Junto, exatamente. Exatamente. Não, eu só queria dar assim, um acabamentozinho naqueles dois itens, né? E para observar bem que a alienação parental e, né, essa violência do bullying, é muito importante a gente observar que a matriz das duas excrescências humanas, né, ela está fundamentada no poder, o exercício do poder. Esse caldo de cultura, só um minutinho, esse caldo de cultura que é o bullying, é o teste do poder. Então, quando ele é referendado pelos colegas, pode imaginar, ele vai ser um futuro homem na sociedade com episódios de violência. Porque ele praticou uma violência e foi aceito pelos colegas como exercício de poder. Então, a mesma coisa, quando a mulher tem é o desequilíbrio, né? Vem a mulher toda a vida, né? Foi o patriarcado e aquela loucura, né? Quando consegue os direitos, ela não consegue ainda administrar que o papel social dela não é fazer dos direitos uma violação dos direitos de terceiros, que é o filho, que nem é terceiro, é parte dela. E eu acho que tudo isso está ligado a essa febre social de poder, sabe? Eu achei uma coisa interessante ter uma história sobre os índios, né, sobre indígenas, né? Então perguntaram uma vez como é que eles faziam para poder escolherem o cacique. Então, a escolha é feita o seguinte: o conselho, né, dos sábios da tribo ia observando os curumins, né, e para ver aqueles que são os melhores, mais sensíveis, mais fraternos, são os futuros caciques. Eu acho que a gente tem que virar essa chave e fazer com que as pessoas, com que os jovens, os adolescentes, cada vez mais tenham certeza de que essa capacidade de compreensão do mundo e a capacidade de poder interagir para tornar, né, dar a sua contribuição para o mundo evoluir, para o mundo melhorar, seja sedutora, né? Dar um corte nisso, essa ideia de que o mais forte, o mais engraçadinho, aquele que é mais corajoso para né, submeter os colegas, né, a situações vexaminosas. Então, virar essa chave, sabe? Porque são futuros pessoas que vão exercer o poder de forma equivocadamente e trazendo dores que não acabam. Uma vez o patriarcado, outra vez o matriarcado. Ninguém consegue entender, sabe, que o ser humano ele é o todo e a parte, né? Então ele é responsável por aquilo e que é muito bom ser bom. Que é muito bom ser uma pessoa admirada pelas pessoas por ações que ele fez e que fizeram diferença. É esse despertar que precisa. É o que vai contrapor com essa ideia do maioral da sala, aquele que está transgredindo, é a nota dissonante. Então ele tem que entender que ele é a nota dissonante.
E a hora que as pessoas, né, eu acredito muito na mudança, acredito que estamos mudando para um mundo melhor. As pessoas falam que está piorando, mas quem já viveu, né, muito mais tempo, igual eu já vi todas as formas silenciosas de sofrimento, de abusos, então eu sei que está melhorando, sabe? Eu tenho uma fé enorme, eu acredito. Ô Bernadette, pra gente encerrar aí, me fala sobre essa questão dos relacionamentos, que ponto que a gente chegou, né? Só pra gente fechar com chave de ouro. Para eu dar assim, a minha opinião a respeito da perspectiva assim, jurídica, eu não faço nenhuma colocação, porque não é uma matéria que eu estudo. Mas duas coisas que eu estou observando que eu achei o seguinte. Primeiro, você está falando do namoro, mas eu puxei um pouquinho mais atrás. Eu vou primeiro falar sobre quando o parceiro, né, assume uma criança que ele descobre que não é filho. A gente se pergunta o seguinte, tirando a questão financeira, tirando tudo, mas assim, emocionalmente, a gente se pergunta se, dependendo do tempo em que ele conviveu com aquela criança, o que será que vale a pena na vida, sabe? Porque aquela parceira, ela já não faz parte do universo mais. Porque aquela parceira usou ela não trouxe para ele de uma segunda probabilidade de que ele não fosse pai ou qualquer coisa assim. Ela não trouxe essa possibilidade para ele, então ela foi absolutamente desleal. A relação dele com a parceira é essa, a deslealdade dela, né? Aí a gente se pergunta, o seguinte, a gente tem o direito de divagar um pouco, né? A gente se pergunta, será que uma criança ela é um pacote que caiu na mão dele, é um pacote indesejado, que foi rejeitada pela mãe ao buscar a possibilidade de um outro pai? Essa criança não teve a possibilidade de escolher, porque a mãe não deu a chance, né, de fazer e falar, e até o pai verdadeiro, né? Ela havia essa possibilidade porque ela teve um relacionamento, mas ela achou mais confortável passar para ele sem fazer um exame, um exame que desse mais segurança. Então, aí já é uma segunda, aí eu imagino que é uma segunda traição dela com o parceiro, dela com a criança, né? Dela com a criança, porque ela colocou a criança num risco seríssimo de ser depois, você não é pai, e essa história todinha, e essa rejeição, porque se ele conviver, por exemplo, 1 mês, 2 meses com a criança até descobrir, a criança já criou vínculo. A criança já criou vínculo, porque deve ter abraçado essa criança, entendeu? Então, é essa dificuldade que o ser humano tem quando lida com destinos, sabe? Isso que principalmente aqueles que são frágeis, né? Aqueles que estão nesse momento assim, eles estão na dependência absolutamente total de aceitação dele no mundo, e estão na dependência de outras pessoas, porque ele chegou, Sim. Ele simplesmente chegou e ele depende de tudo. E, inclusive, como todo mundo está vendo aí todos os dias, os estudos falam, né? Inclusive na própria construção emocional dessa criança. E ela já foi, não sei quanto tempo ele conviveu, mas eu acho que isso caberia, sabe? Caberia a uma reflexão do qual que é o papel da gente no mundo, sabe? Será que a gente tem que dar aquilo que a vida lhe deve, a vida te deve? Um filho biológico,
Porque eu estou falando isso, eu convivi e convivo. Assim, um já faleceu, eu convivi com 2 irmãos que meus pais adotaram. Meus pais eram espíritas, então adotou 2. Aí eu fico pensando no valor de um filho, né, que meu pai adotou, o valor que esse filho foi para ele. Esse filho largou a escola, largou tudo quando meu pai adoeceu e foi ficar no hospital. Porque ele sabia que não era o pai biológico dele, sim, mas ele recebeu. Eu não sei se eu estou fazendo um discurso assim, que fora da legalidade, fora do aspecto jurídico, mas como eu não sou efetivamente dessa área, eu vou falar com aquilo que eu vi pela vida. Sim, quais claro. São os valores, vivido na prática, né? Quais são os valores que nos distinguem e que nos faz aceitarmos a nós mesmos no final. Eu fui passado a perna, quem não foi, quem nunca? Alguém passou a perna. Mas eu nunca passei a perna em ninguém. Isso aí, eu acho que é uma coisa que eu fiquei o tempo todo aqui pensando, qual que é o papel da gente no mundo? É se encarar e se aceitar e se respeitar. Entendeu? A palavra é respeito, né? A palavra é respeito. A palavra é respeito, é isso. Concordo. E a segunda colocação que você falou foi a respeito do... A questão do contrato de namoro, a questão do que a gente estava conversando. O controle. Eu também estou aqui fazendo a minha observação. Eu acho que isso... acho que quem está vivo está sujeito a todos os reveses. Em todas as ações que movem a gente, você está sujeito a todos os reveses. Quando você ama, você vai de cabeça, entendeu? Mas você já conhece pela história, pelo histórico humano, que pode dar certo e pode não dar. Mas o que é que você quer vivenciar? Eu acho que isso é muito pessoal. Eu quero vivenciar uma segurança com essa pessoa que eu entrei e que eu já quero morar com ela e que eu já quero viver. Eu quero vivenciar o que com ela? Esse que é a minha... Eu acho que isso essa é a questão, muito né? importante. Essa isso é a questão. É muito importante. Sim. Mas é muito importante também, um pouquinho assim, dá um pouquinho de, assim, aquele ocaso, de dar uma ideia de ocaso, sabe, social, quando você pensa assim, eu vou com ele, mas eu preciso de me prevenir nele. É um conflito. Eu fico assim, eu falo, mas que legal que as pessoas fizeram isso, que elas se preveem, né? Você sabe o que eu acho que está faltando um pouco hoje em dia, Bernadette? Uma coisa chamada amor próprio, né? Então eu acho que está faltando muito hoje em dia isso. Eu acho que se você, para amar alguma pessoa, para ter um relacionamento com uma pessoa, primeiro você precisa gostar de você, né? Se não gostar de você, como é que você vai ter um relacionamento com alguém? Fica difícil, né? Então eu acho que está faltando um pouco de amor próprio. E pra gente, eu vou colocar uma pergunta na bancada agora, pra gente fechar com chave de ouro também. Carol, vou começar com você. Meu Deus. Você perdoaria uma traição? Olha, eu acredito que se realmente valesse a pena, se eu entendesse que ainda existe a possibilidade de uma construção de uma história, sim, eu perdoaria. Mas é dentro de um contexto, né? Eu acho que falar uma pergunta dessa é difícil ser feita sem dentro todo, de um contexto, sim. Carol 2. B1, B2. Rodrigo, bom, eu sou casada há 21 anos, né? Complicado, então, falar. Eu tô com meu marido desde os 19 anos, ele foi meu primeiro namorado. Então tem um relacionamento assim, né, no qual eu acredito muito. Então eu acredito que sim também, né? Eu acho que tudo é dentro de um contexto, mas eu acredito no casamento para a vida inteira, eu acredito na família, isso aí, né? Então eu acho que sim. Obrigado, Terezinha. Olha, eu ia dizer depende. Depende das circunstâncias, porque existem traições que também vão modificar a sua vida. Sim, né? sim. Então, a gente também... Depende do contexto, o amor, né? O amor é muito difícil de ser vivido a dois, por isso que as regras têm que ser bem clara, bem estabelecida. Acredito muito no casamento, casais que ficam longos períodos juntos. Hoje em dia, né? Mas assim, eu não gosto da traição, não acho. A traição não é o ato
É a deslealdade. Simplesmente, né? né? É a deslealdade. Eu acho que traição tem a ver com caráter, né? Na minha opinião. Sim. Né? Então, ô Ana, vamos lá. Tá ouvindo lá? Terezinha, eu respondo depende. E trago mais, né? E trago mais. O que é traição para você? Ok, traição é beijar na boca de alguém, é dormir com alguém. Para mim, traição está mais ligado a uma lealdade do que isso. Eu acho que é muito mais traição você sentar na mesa e falar mal da pessoa para alguém da sua família, como a doutora Bernadette disse, dentro desses pactos silenciosos familiares, né? E famílias de muitas mulheres têm esse clã, né? Tem essa mania de fazer isso, do que necessariamente, às vezes, numa traição física, eu vou colocar assim, ok? Numa escorregada, que às vezes passa ali por uma coisa. Eu acho que tudo vai das regras daquele casal, tudo vai daquela situação. Dentro de direito de família, a gente aprende a não julgar, ok? E eu falo assim, que tudo é válido quando aquele casal combinou. Eu vejo muito as questões de traição patrimoniais, da pessoa esconder patrimônio da esposa ou do marido, fazer combinados familiares para uma proteção familiar. Essa semana mesmo veio uma cliente do qual o filho é filho único, tudo que compra, tudo que faz é pela empresa familiar, pela holding que está no nome dos pais, ele com 1%, 99%, que tudo que entra vem como herança, logo ele não precisa dividir. Isso para mim é uma traição, entendeu? Então, assim, a questão, tirando a questão sexual, a parte disso, acho que vale você manter a família, acima de qualquer coisa. A família é uma coisa sagrada. Só que família é quem a gente escolhe. Família pode ser você e seus filhos, você e seus cachorros, os amigos dos quais muitas vezes te acolhem, te socorrem. Então, assim, eu acho que você tem que preservar o casamento, mas eu acho que, acima de tudo, qualquer ser humano tem que buscar ser feliz. Isso não importa se é sozinho, se está no primeiro, no segundo, no terceiro relacionamento. Eu acho que a gente tem que ser, primeiro, fiel a nós mesmos. Então, se você está infeliz a ponto de sentar e falar mal daquela pessoa com quem você dorme, se a pessoa com quem dorme do seu lado, você está traindo ela financeiramente, por exemplo, para mim eu acho que é muito pior. Então, eu acho que eu sou meio subversiva nesse sentido de relacionamentos, mas eu acho que para mim traição é uma coisa muito mais ampla. Eu prefiro, se eu perdoaria ou não uma deslealdade. Eu acho que traição eu acho fácil de perdoar, de verdade, mas uma deslealdade muito mais difícil, porque mina, às vezes, a sua autoconfiança. É muito complicado. Maravilha. O Bernadette, queria que você respondesse com relação à traição, e já te agradecendo, a gente já estourou o nosso tempo aqui, pela brilhante participação, colaborou bastante com o nosso podcast, tá bom? Cadê ela? Você tá ouvindo, Bernadette? Porque você não ouvisse citar meu nome. Então vamos lá. Não, eu falei que a gente já estourou o tempo. Queria agradecer a sua participação brilhante novamente. Colaborou bastante com a gente aqui. E muito obrigado por ter aceitado, tá bom? Eu que me sinto muito honrada de ter estado aqui. E fiquei muito feliz com os rumos, sabe? Os rumos humanistas, né? Cada vez mais do direito. Fiquei muito satisfeita. Maravilha. Doutora Ana, muito obrigado mais uma vez pela participação, tá bom? Obrigado mesmo, de coração. Eu que agradeço a oportunidade, Rodrigo. Te pedi desculpa pela 3 semanas atrás, fugiu completamente do meu controle a situação, mas estou sempre muito feliz com o rumo que o MET está dando, com o programa, de ser um podcast aí tão solicitado, tão visto. Quando quiser, estou aqui à disposição. Fico aqui sentada, torcendo para ser chamada de novo e ter uma brilhante audiência. Quem quiser me seguir nas redes sociais, @dra.ana.brocanello. Tem bastante conteúdo também lá a respeito de direito de família. Obrigada pelo convite mais uma vez e boa noite a todas as minhas colegas aí. Obrigada pela oportunidade de ter aprendido muito com vocês essa noite. Obrigado você. Obrigado, Terezinha, mais uma vez, obrigado. Eu acho que hoje a gente conseguiu bater recorde aqui, acho que a gente conseguiu ajudar bastante pessoas, né? Obrigada pela oportunidade e pelo aprendizado também. Prazer enorme dividir a mesa com essas mulheres tão maravilhosas.